Oi, Copi! Oi, Grupo Baiersdorf, tudo bem? Eu sou o João Miron e a gente está aqui hoje para mais um podcast de diversidade na Copi e hoje muito especial, mais especial do que jamais foi visto antes. A gente está aqui com o Grupo Baiersdorf, que é dono das marcas Nivea e também Eucerin aqui no Brasil, olha só que legal, e que nos proporcionou pessoas muito bacanas para conversar hoje e que a gente quer falar com vocês, tá bom? Para começar, eu quero me descrever, eu sou um homem branco, de pele morena, tô com cabelo curto, barba, bigode e uma camiseta preta, ok? Estamos hoje aqui com 3 pessoas convidadas super especiais, nós temos Vivi. Oi. Nós temos o Elton também. E aí, gente, beleza? E nós temos a Mel. Oi, gente. Bom, nós 4, né, estamos aqui hoje com esses 3 convidados super especiais para falar de um tema muito importante. Para quem não sabe, o dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Se você der uma busca por aí, por que no dia 20 é comemorado, né, a Consciência Negra do Brasil? Zumbi dos Palmares, já ouviu falar nesse nome? Figura super importante na luta contra a escravidão no Brasil. Foi uma das pessoas que liderou um dos quilombos mais famosos da história e é a figura que hoje representa esse dia tão especial e o porquê de todos nós estarmos aqui. E agora com 3 pessoas pretas que estão aqui hoje com a gente e que vão trazer um pouco da visão delas sobre todo esse contexto. Bora lá? Então, quero começar aqui com você. Vivi! Opa! Bom dia! Bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos e obrigada por estarem conectados aqui com a gente. Show! Me conta mais um pouquinho como você é e quem você é. Vamos lá, vou começar com a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher preta, tenho 43 anos, estou usando tranças com algumas mechas grisalhas, mas trança preta, com um terno lavanda, camiseta branca e sentado numa cadeira, numa mesa marrom com o microfone à frente. Boa. Vivi hoje, na verdade, até vou fazer uma descrição aqui do que tá no meu roteirinho, porque não é brincadeira, não. Vivi é diretora de operações, também é conselheira de empresas, cargos muito importantes e que muitas vezes a gente não vê, né? Ocupado por pessoas não brancas. A gente vai super falar sobre isso, mas antes eu quero saber quem foi Vivi, quem foi a menina Vivi lá na infância, na Vila Matilde? Na Vila Matilde, Muito Zé bom. L, Talarico, somos nós. tem que ressaltar o Talarico. Eu acho que a Vivi na infância sempre foi uma... Eu costumo me definir hoje, no meu passado, como uma desafiadora do status quo, que hoje a gente chama de status quo, mas na verdade uma desafiadora do que o sistema queria me colocar e aonde eu decidi não ficar, né? Eu sou a 4ª filha de 5. Mamãe e papai foram os nossos investidores anjo, para falar que a gente é atualizado, né? Mas foi os grandes financiadores da construção da minha família através de educação. Sempre educação com um diferencial. Então, a gente nunca teve casa própria, a gente nunca teve carro, a gente nunca teve nada, mas mamãe e papai fizeram questões físicas e eu te diria até biológicas, porque chegava a doer realmente na carne em algumas situações, para que a gente conseguisse fazer faculdade e, mais que isso, ter acesso à educação desde o início. Dentro do meu contexto de criação, eu sou essa mulher preta periférica que saiu da leste, mas nunca vai deixar a leste sair dela. Aos 13 anos foi o meu primeiro emprego como integradora de panfleto no Farol, e eu gosto muito de ressaltar que eu fui escolhida, entre todas as crianças que estavam ali para ganhar os R$10, eu fui escolhida porque era a pessoa pretinha mais limpinha e que falava melhor entre todas as outras crianças pretas que estavam lá. E hoje, dentro dessas cadeiras malucas de tomada de decisão aí nas corporações da ponte para lá, que a gente sempre fala, eu sempre ressalto a importância da gente não romantizar essa minha história como uma falácia da meritocracia. Né? Eu acho que é muito mais uma reflexão de quanto a gente falou quanto sociedade, de pensar que uma criança preta aos 13 anos tinha que entregar panfleto em Farol para ajudar no complemento de renda, do que criar uma história de que ela começou ali e hoje senta em cadeiras de conselho. Essa minha crescente vertente veio através da educação, veio através de potencialidades, mas veio muito no resgate da negritude. Né? Eu não me via. Né? Eu não nasci me vendo na televisão como potência, muito pelo contrário. Eu nasci me vendo na televisão como serviçal.
E hoje a gente consegue se ver quanto potência, quanto representatividade que você falou que falta muito. E eu estou aqui agora para desafiar o corporativo e trazer mais representatividade nas cadeiras efetivas para mudar a realidade das outras Viviques que continuam lá entregando o panfleto em farol e para que elas sejam quem elas querem. E que elas possam acreditar que elas podem, né? Sem dúvida nenhuma. Eu fico muito reflexivo sobre, enfim, a pauta, porque eu acho que diversos grupos minorizados foram impedidos muitas vezes de sonhar, de pensar que pode fazer, pode chegar lá. Porque a gente sabe que não é fácil. Mas para algumas pessoas é mais difícil. Muito. E para algumas pessoas nem existe essa possibilidade. Não consigo nem visualizar, sonhar que isso seria possível, e isso passa pelo lugar da representatividade. Eu até quero jogar a palavra aqui para Mel. Mel, que é nome artístico, né, Mel? Queria ressaltar isso para vocês, porque o nome oficial, Edi Souza. Edinalva Souza. Edinalva Souza, mas que usa Mel. Mel, sou chamada de Mel. Eu posso me apresentar? Claro, então? Por favor. Meu nome é Edinalva, eu tenho 50 anos, eu tenho um filho de 16, eu trabalho na Nívea há 8 anos e, apesar do nome Edinalva, as pessoas todas lá me chamam de Mel. Então, no meu ambiente familiar eu sou Edinalva e no escritório eu sou Mel. Show de bola. Mel, a gente até estava conversando ali nos bastidores, e aí você comentou que até aconteceu uma ação ontem, né? Com as meninas que foram lá na Nívea, é isso? Isso, foi em comemoração ao dia 11 de outubro, que é o Dia Internacional das Meninas. Então, estávamos com 15 meninas lá na empresa e, assim, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada a receber essas meninas, a mostrar o meu dia a dia. E teve uma menina que me perguntou se ela, com aquele cabelo e aquela cor, ela poderia estar numa empresa como a Nívea. E aí eu falei, eu acho que eu posso responder essa questão. Coloquei a mão no meu cabelo e falei, podemos sim. E estamos lutando para isso. Temos um grupo de raça dentro da nossa empresa que luta, que faz reuniões. A gente quer essas pessoas nos nossos corredores no dia a dia lá. E para Mel ser essa mulher forte, empoderada, como foi a menina Mel? Como foi essa história? Eu sou de uma família diversa. Meu pai é branco e minha mãe é negra. Então, quando eu era pequena, a minha avó tratava meu pai de uma forma diferenciada. Então, a minha avó ali não aceitava muito bem o meu pai. Então, quando eu era pequena, eu tinha uma dúvida assim do que era, o que está acontecendo, porque a minha mãe chegava com histórias de ofensas da rua e tinha alguma coisa ali com meu pai também. Mas eu sempre me vi uma mulher negra, desde pequena, eu nunca tive dúvida disso. E em algum momento, em alguma empresa, alguém foi me questionar se realmente eu era negra, porque eu era muito branca para ser negra e muito negra para ser branca. Esse é um momento de autodescoberta, né? Eu fico pensando assim, às vezes os rótulos, eles aparecem durante a vida, né? A gente vai descobrindo isso e aquilo, muitas vezes nem nós, né? É o que as pessoas colocam. Sim. E eu até fico muito... Tem depoimentos, né, de pessoas imigrantes que vêm para o Brasil, por exemplo, pessoas que vêm de países predominantemente pretos, e que falam que descobriram o racismo aqui no Brasil, né? Que lá existe, mas numa proporção completamente diferente. Numa noção completamente diferente do que isso significa. E aí eu até queria adicionar essa pergunta para vocês aqui. Existiu um momento onde vocês se identificaram? Eu sou uma pessoa negra. Isso aconteceu? Caiu essa ficha em algum momento? Eu até queria te perguntar, Elton, se isso foi uma reflexão. Você lembra, o Elton menino, pensando sobre isso em algum momento? Cara, primeiro até, novamente, prazer imenso estar com vocês aqui, com essas figuras fantásticas, né? Até para me descrever também, né? Sou Elton, preto, tenho 40 anos, pai de 2 preciosidades, né? Casado com a Aline, a negona. A Aline é nossa amiga. Beijo, Aline. Né? Para a Agatha e o Bernardo, né? Que são os meus filhos também. Tenho 40 anos, como disse, cabelo bem baixinho, né? Moreninho, pretinho também. Estou sentado, camisa bem azul, bem escura. Bom,
Cara, é muito louco isso, né? Eu lembro da minha infância aí, papai e mamãe, eu utilizo também esse termo pra tudo, como a Vivi bem disse, e aí eu, desde a minha criação, é considerado a raspa do tacho, né? O caçula da família. Tudo pro caçula, o caçula faz isso, o caçula pode aquilo, não sei, e por aí vai. Mas assim, é muito louco, mamãe branca, né, papai preto também, né, não está entre nós mais, senhor Florir, né, e mamãe Deolinda, hoje mora no interior de São Carlos, e um dos principais princípios que eles sempre ensinaram é que, assim, relata um pouco daquilo que a Vivi compartilhou também, é bem muito próximo, nunca nos deram nada pronto, sempre ensinaram o caminho para a conquista. E eu lembro que quando nós mudamos, eu sou do Jardim Santo André, aqui no ABC mesmo, né? Eu lembro que na casa que nós moramos desde 85, que é a casa onde resido hoje com a minha família, chão de barro. Barro. Eu lembro que nós, na infância, quando o chão secava, a gente tirava as terrinhas, né? E começavam a atacar um no outro. Essa era a minha brincadeira. Podia correr à vontade, aquela loucura. E eu lembro nos meus... chegando ali 8, 9 anos, que muitas vezes, porque você é marronzinho, hein, menino? Né? Nossa, que corzinha bonitinha. Mas assim, cara, com essa idade, não passa nada na cabeça aquilo que pode ser ou deixa de ser, enfim. E aí, por volta ali dos seus 9, 10 anos, que aí você começa, cara, tem o porquê disso, o porquê daquilo, que aí você começa, né, a se realmente perguntar, tirar dúvidas e querer saber. E aonde, João, caramba, né? Eu sou negro, eu sou preto. Mas isso diferiu alguma coisa naquele momento? Até porque muitas coisas hoje já se tornaram um outro rumo, né? Mas a partir dali, meu pai muitas vezes me falava, cara, só toma cuidado, né? Porque eu lembro que o papai falava assim, ó, cuidado onde você anda, porque as pessoas podem te olhar de uma outra forma. Essa era a grande instituição do meu pai, Florida. Ele falava muito disso. Só toma cuidado, abre o olho onde você vai, porque as pessoas podem ter o olhar. Eu falava, mas por que isso, pai? Por causa da sua cor de pele. Porque você é preto. E eu falava assim, mas não entendia ali com a qualidade, o porquê disso, o porquê daquilo. E aí, aos poucos, você vai tomando consciência e entendendo. Porém, isso nunca foi algo que me deixou e me levou ao entendimento que eu não posso ir e vir, eu não posso chegar lá e conquistar. São 11 anos de cooperativa, né, onde eu trabalho hoje, que é o lugar que eu amo estar. E eu costumo dizer que são 11 anos de 6 promoções. Não para me engrandecer, não, mas para dizer que até aqueles que nos ouvem também, nós podemos chegar lá com muita força, dedicação, empenho, e é o que eu trago no meu coração, cara. Eu faço isso com muito amor e é o que eu quero passar para os demais. Essa é a minha infância, esse é um pouco do Elton. Como que a gente vai continuar então? Agora eu me perdi um pouco no briefing. Demais. É difícil essa posição aqui, o pessoal sabe. O pessoal tá acostumado com chororô. Eu até queria compartilhar aqui, a gente tem as primeiras percepções, né? A gente tem uma família, a gente tem uma infância, memórias bonitas e coisas muito que enchem nossos corações, né? Só que as coisas que não são boas, elas marcam muitas vezes também, né? Eu queria ouvir de vocês e até aproveitar para contar uma historinha que eu ouvi na escola. Eu estudei em espaços predominantemente brancos e brancos muito brancos, onde não existiam pessoas pardas, não existiam pessoas, muito menos pessoas pretas, enfim. E eu lembro de ouvir uma piadinha de um estudante pardo, uma amiga, eu vou pegar a borracha aqui e vou apagar você, né? E isso foi a primeira vez quando eu olhei e vi uma situação pequena, 10 anos de idade, e eu percebi, opa, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa por dentro que rege todo esse preconceito que a gente vê todos os dias, em todos os lugares, muitas vezes escondido, né? E eu queria perguntar para vocês, quando foi a primeira vez que vocês sentiram, ouviram, né, o preconceito? Vivi. Eu vou emendar a sua primeira provocação com essa resposta já, né? Eu sou uma mulher preta de pele retinta. Então, eu brinco que eu tenho 43 anos e 9 meses de negritude. Né? Papai e mamãe são duas pessoas negras de pele retinta. A minha família, em sua grande maioria, sua grande estrutura,
O racismo, bom, meus irmãos participavam direto ou indiretamente do movimento negro unificado, então eu venho de um berço de conscientização racial, mas muito mais delicado do que é agora, né? Então eu nunca tive opção de falar eu não sou negra. Eu nunca tive opção de falar que a minha negritude não me define. E o mais maluco de tudo isso é que esse ponto continua perpetuando nas histórias, nas jornadas, única e exclusivamente porque meu gênero não vai chegar na frente. O que vai chegar na frente é a minha cor. Desde um processo seletivo para qualquer bolsa de estudo até uma procura de emprego, né? Eu lembro que eu tenho 3 faculdades, tenho pós-graduação, falo outros idiomas. Até 5, 6 anos atrás, eu tinha que tirar minha foto do LinkedIn para conseguir ser chamada para uma entrevista. E se a gente parar para pensar esse conceito, a gente tem diferentes vertentes dentro dos processos de microagressões, como meus amigos aqui comentaram, mas ele todo vem de uma base. E é essa base que a gente esquece, porque essa base ela foi construída num país que não contou a história do lado do colonizado. Ele contou a nossa história do lado do colonizador. E hoje, quando a gente começa a entender esse contexto, a gente começa a entender as microagressões e até onde elas afetam uma estrutura familiar, como a avó de Mel, que tratava o pai dela diferente. E a gente não pode julgar a avó da Mel, porque é o contexto que ela vivia. Se a gente parar para pensar, a idade da avó da Mel deve ser muito parecida ali, chegando nos meus pais, alguma coisa ali de 80, 90. A minha avó hoje é falecida, mas ela chegou aos 100. Ah lá, chegou aos 100 anos. O contexto que ela vivia exatamente num processo que a negritude era considerada ruim. Então, era muito comum, eu deve ter ouvido isso também na casa dele, era muito comum, graças a Deus casou com uma branca, salvou a família. Salvou o cabelo da criança. Essas frases que eram construídas no imaginário da população preta no passado eram uma forma de sobressair e justamente tentar entender as dores que foi feitas lá no passado. Veja bem, você colocou um fato aqui muito curioso. As pessoas têm orgulho da sua descendência, né? Sou filho de italiano, sou filho de não sei o quê. A gente não sabe de onde a gente veio. Eu, para descobrir de onde eu vim, tive que fazer um teste de DNA. Para saber, e mesmo assim, eu não sei se eu sou de Angola, eu tenho porcentagens que me falam, porque eu sou a quarta geração, depois que acabou a escravidão. Então, quando a gente vê o Brasil no contexto histórico do passado, a gente consegue entender o porquê que hoje nós somos 56% da população e porque, efetivamente, a gente continua falando sobre esse assunto. Principalmente porque a massa de pessoas pretas, elas precisam se empoderar não só da sua beleza, mas das suas potencialidades. Para você ter uma ideia, pessoas pretas inventaram muitas... Geladeira foi construída por um homem negro. O genoma da Covid teve a doutora Jaqueline Goss no meio, mulher negra. Existem 70 milhões, a gente pode fazer aqui horas, elencando ideias e viabilidades que a gente tem de pessoas negras dentro da nossa potencialidade que mudaram o mundo. Mas a gente não as exalta, porque a gente não foi condicionado a fazer isso. Então, quando a gente vê uma jornada da Vivi, da Mel, do Helder, a gente não tem nada de diferente da jornada de todo mundo que está assistindo ali da gente. As histórias se casam. Como a gente consegue mudar isso a partir de agora? Conversas como essa, ação como essas, principalmente no mercado corporativo. Eu devolvo para os meus amigos aqui para complementar. Muitas vezes, para a sobrevivência, nós precisamos esquecer quem nós somos no mundo dos CNPJs. A gente tem que fingir que as microagressões de preto, as piadas prontas, ou as perguntas óbvias, ou posso tocar no seu cabelo, ou é preto ou negro, como é que você lava suas tranças, tem um samba ali no final de ano, você vai, né? Essas microagressões, que não são vieses inconscientes, são microagressões, a gente engole para sobreviver, porque a gente tem boleto para pagar. A gente engole porque a gente tem uma segurança psicológica para preservar, porque toda vez que a gente falar isso não é legal, o que vão falar para a gente é que é mimimi. E racismo não é mimimi, racismo mata. Racismo é crime. Racismo mexe com estruturas familiares. E quando a gente vê esse contexto e traz para o mundo corporativo, e tem momentos como esse, que é para a gente pensar e repensar a nossa construção dentro do viés racial, é justamente o que Zumbi propôs lá em Palmares. Nós somos potências, nós somos acesso, nós somos inovação,
Nós somos criatividade, mas precisamos ter acesso e oportunidades para fazer construção. Oportunidades para fazer construção. Eu até vou anotar essa frase aqui para eu deixar no meu radar. Frase de efeito, hashtag frase de efeito. Não é? Que importante a gente falar sobre isso, né? É importante a gente perceber que existe uma estrutura, existe uma história, e aí a gente dá valor para as aulas de história que a gente teve, né? Exato. Para a gente entender como coisas que aconteceram e não faz tanto tempo assim, né? Quanto tempo faz que a escravidão acabou no Brasil? A gente tem mais tempo no Brasil com escravidão do que sem escravidão. E as marcas disso estão presentes até hoje. E aí a gente vê histórias de pessoas que conseguiram furar essa bolha. E aí a gente até às vezes romantiza, né? Fala assim, putz, não, ótimo, tá tudo certo, já temos uma pessoa aqui preta, tá bom. Mas eu ignoro que a maior parte da população hoje no Brasil, mais que a metade, não é branca. Só que quando a gente está nos espaços, eu proponho essa reflexão das pessoas que estão assistindo a gente, para todo mundo aqui, que é uma coisa que eu faço todos os lugares que eu vou. Eu faço o teste do pescoço, né? Boa. Eu olho para lá, eu olho para cá. Se é um lugar que eu percebo que só tem pessoas pretas no lugar de servir, eu não levanto e vou embora. Mas eu provavelmente não volto naquele lugar. Porque eu sinto que não é um lugar acessível. Não é um lugar onde as pessoas pretas estão. Não é um lugar onde eu quero perpetuar que esse sistema se reproduza. Então, eu tenho muito essa consciência. Felizmente, eu tenho um grupo de amigos, redes de apoio que também tem também pensam da mesma forma, e a gente sempre tem um zelo muito grande, principalmente quando estamos com os nossos amigos pretos e pardos. A gente cuida muito disso. Então, a gente até fala, não vamos ali não, que ali é um lugar que não é muito confortável. E eu acho que esse é um exercício que a gente pode fazer diariamente, o teste do pescoço, né? Mel, queria perguntar para você, quando foi a primeira vez que você percebeu ou sentiu preconceito? Então, do mesmo jeito que ele, eu ficava muito, o que está acontecendo aqui? Será que tem alguma coisa errada? Mas já bem mais velha, quando eu recebi um voucher de uma amiga minha, ela falou, eu vou te dar esse voucher aqui de presente para você colocar o seu cabelo para baixo. Provavelmente se incomodava com o meu cabelo da forma como é hoje, já era dessa forma. E ela me deu aquele voucher com certeza que eu ia usar algum alisamento, alguma coisa assim, para colocar o meu cabelo para baixo. E para mim aquilo não fazia sentido, porque eu me amo assim, gente. Eu saio correndo de chuva, porque se molhar eu não sou eu não me vejo, eu tenho que estar com o meu cabelo assim. E aí eu fui lá e comprei alguns produtos para deixar meu cabelo mais para cima. E ela passou muito tempo me perguntando, porque eu ainda estava com aquele cabelo. Mas isso foi uma coisa marcante na minha vida. Eu falei, nossa, mas por que eu incomodo, né, com o meu cabelo? Por que será que eu incomodo? E era uma pessoa muito próxima, ela era loira, é loira, né, ela ainda está viva. Mas foi algo muito forte. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu já tinha lá uns 30 e poucos anos. Olha só, foi depois. Foi, porque até quando eu entrei na Nivea, apesar de ter entrado lá, e era uma empresa alemã, né? Então só tinham pessoas brancas de olhos verdes. Lá eu fui super bem recebida, as pessoas achavam maravilhosa, falavam, nossa, que beleza. Então, até na Nivea, que era uma empresa, né, que as pessoas eram brancas na sua maioria, eu não tive ninguém querendo que eu alisasse o meu cabelo. Isso ainda é uma coisa que acontece, né? Eu já vi descrições de vagas, principalmente para vagas de entrada, né? Portas de entrada, de recepção, de balcão, etc., onde pedia-se para alisar o cabelo, tinha algumas especificidades. Isso ainda acontece. Em 2023. Sim. Ainda acontece. Para a gente ir a casamentos, principalmente com a festa, né? Muito importante para as pessoas. Falar, mas você não vai fazer uma escova no seu cabelo? Não, eu vou com ele assim. Eu vou colocar um negocinho aqui, ó, do ladinho. Interessante notar que não fazer a escova não é ruim. Quem quer alisar o cabelo pode alisar o cabelo, seja feliz, viva o seu cabelo da forma como você quiser. Mas é o não colocar o não liso no lugar oficial. É a imposição de um padrão de beleza que vem de um lugar
totalmente descentralizado da beleza e potência de mulheres e homens negros. O homem negro tem que usar o cabelo raspado. Se ele usar dread ou se ele usar trança, aí vem a interseccionalidade relacionada a preconceito. Ah lá, o negão tá de trança aí, ah lá, é homossexual. Ah lá, e o negão tá de trança, é o Lázaro Ramos, e virou dread. Assim, a beleza negra... Vamos falar de trança, aqui que eu já vou passar para o Helder falar da beleza masculina, né? Olha só que loucura, a trança, para a população negra, o que a gente acha bonito, e às vezes se discute muito, principalmente na internet, de apropriação cultural, durante muitos anos, ela foi um caminho de estratégia de fuga para escravos, principalmente a trança nagô. Então, aquelas trancinhas mais rasteiras, com desenho, eram mapas onde tinha quilombos. Então, era um jeito de transmitir para as pessoas que estavam ainda nas senzalas, e principalmente nos Estados Unidos, isso foi uma tecnologia para o mundo inteiro, de qual o caminho que deveria seguir através das tranças das mulheres negras, como rota de fuga, principalmente para quilombos, ou lugares, nos Estados Unidos, principalmente ali, depois que tinha alguns países que tinham acabado ali com a escravidão, de como fugir para esses lugares para se tornar cidadão. Uma outra forma também de utilização das tranças nagô eram para esconder sementes, porque se escondia semente de arroz, semente... eu acho que é semente de arroz, gente, sou péssima para tudo, mas o grão de arroz, o grão de feijão se escondia debaixo da trança para depois voltar para a senzala e tirar ali e para conseguir ter um alimento diferencial além de restos que eram servidos. Então, veja, há um contexto histórico em penteados de pessoas negras. E quando a gente tem uma imposição da beleza negra, do padrão de vista de quem colonizou a gente, é justamente não entender que a gente tem a nossa história, que a gente tem nosso passado, que a gente tem as nossas raízes. Por isso que se fala muito, é uma discussão dessa apropriação cultural, que não é só porque é hype, não é só porque está na moda. Por que você está usando isso? A mesma coisa de turbante, né? A gente tem um processo de religiões de matriz africana ligado ao uso do turbante. Não é somente um acessório que a gente tem que usar quando a gente for para Salvador. Não há um respeito a se entender da cultura negra. E tudo isso está ligado à beleza da nossa potencialidade. Então, se eu quero alisar o cabelo, eu quero alisar o cabelo porque eu acho que é legal. Se eu quero usar meu black, é porque eu acho que é legal. Se eu quero usar minha trança, eu vou usar porque eu acho que é legal. Eu só preciso ter um ambiente seguro para poder usar e ser quem eu sou. Total. Nossa, e essa é uma ligação tão bacana e acho que Nívia entendeu isso de uma forma tão legal em querer entrar nesse podcast junto com a gente, porque muitas vezes a gente pensa em formas de empoderamento e a gente pensa na luta, na briga, no ter a voz ouvida, e a gente esquece que o empoderamento tem que nascer de dentro das pessoas também. E que isso passa pelo autocuidado, né? Isso passa pelo se olhar no espelho, gostar do que você está vendo, se cuidar, né? Se sentir importante, se sentir valorizado, e isso é genial, assim. E é uma discussão que eu trago para os homens também, que a gente sabe que não é o mesmo lugar. Me diz aí, o que passa na sua cabeça com relação a isso? Olha, assim, ouvindo a Mel, a Vivi falando, eu me recordo assim... Eu trago algo muito comigo. Eu sou uma pessoa, assim, que eu me compadeço. Né? Eu sou esse ser humano hoje, né? Se eu sou algo que aconteceu com a Vivi, ou fizeram com a Mel, cara, é o Elton. Eu trago pra mim, cara. E eu me coloco no lugar. Eu acredito que hoje falta aquilo que a gente fala. A empatia, você saber se colocar no lugar do outro. E a palavra-chave, cara, que resolveria isso, muita coisa. 2 palavras, que foi o que a Vivi falou. Respeito, e é o que não existe, que está muito se perdendo hoje, muitas coisas se perderam, e principalmente uma palavra mágica de hoje em dia, que para sair dos lábios de qualquer ser humano é difícil, amor. Ponto. Né? Eu resumo muito disso dentro da minha história de vida, e quando a gente fala de beleza, cara, quantas vezes eu não fui apontado ou falado porque eu passo creme, cara, nos braços. Eu até brinco, falo, cara, que é russo, meu amigo. Eu preciso dar uma clareada, eu preciso brilhar, amigão. Claro, é assim, né? A gente brincava muito, né? O menino da canela russa. Cara, eu sou esse.
Eu sou esse, meu irmão é esse, nós somos, nossa família é essa, né? Eu falo isso muito com meu filho, né? Eu brinco, a cara na russa aí, negão, né? Que ele tem hoje 13 anos, um beijo pro Bernardo. Mas assim, cara, é bem isso. Meu, olha, eu tô aprendendo hoje coisas aqui que eu não tinha essa visão. Cara, olha essa história daqui da questão da trans. Né? E até para quem tá ouvindo, a gente tem que entender isso, porque quando você olhar, agora você já tem que ter uma outra percepção, uma visão daquilo. Não simplesmente apontar, caramba, nossa, olha lá. Não, é homossexual. Não, ela sabia, não me enganava. Acabou isso, tem que parar, gente. Senão nós não vamos evoluir. Nós vamos continuar aqui, cara, e isso é fantástico. Novamente, vamos estar aqui falando disso daqui uma semana, o ano que vem, daqui minutos e dias, mas novamente, a gente sai só da fala e vamos para a ação. Eu costumo dizer assim, né? Cara, igual a oração. Eu preciso orar, mas, cara, não vai cair nada. Eu preciso ir lá e fazer alguma coisa. É o meu papel, é o meu momento, é a minha ação. Me recordo uma vez que, 7ª série, ensino médio, fundamental, nem lembro mais aí. É louco. O que acontece? Cara, fila da cantina, aquele momento esperado por todos os alunos. Sim, a tia da coxinha. A fila. Né? E eu lá com o dinheirinho contado, que era o dinheirinho que o papai sempre dava para aqueles dias específicos na cantina, não dava todos os dias, porque a gente sabe da realidade. E aí eu lembro que a tia da cantina falou para uma moça que estava à frente, ó, você não tem trocado? E eu falei pra ela, ó, se você precisar trocar, eu tenho. A menina, não, o dinheiro da sua mão eu não pego. Isso é uma das coisas que eu não esqueço jamais. Me recordo da afeição da pessoa hoje. Se eu encontrar ela, eu vou fazer, claro que não. É aquilo que eu vou contra tudo aquilo que eu acabei de falar aqui. Me recordo certa vez, exatamente com entre 25 e 26 anos, trabalhava no Parque da Moca, ali em Ipiranga, né? Bem conhecido por todos aqui também. Estávamos atrasados por um evento dentro religioso da igreja, eu e um amigo meu, e, cara, a gente precisa correr. Então, peguei a Henry Ford, comecei a correr, estava de touca. Olha isso, gente. Isso eu lembro aqui. Começamos a correr. Cara, a gente precisa pegar o trem. Começamos a correr, eu de mochila, uma moça na minha frente, branca. Ela simplesmente virou, porque ela ouviu os passos. Quando ela me viu, ela ergueu a mão pro alto. E falou, moço, não me assalta, não me assalta, não me assalta. Eu perdi o pique. Eu parei, eu não sabia o que olhar para ela e falar. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu só estou querendo chegar mais cedo ao meu compromisso. Lamentável essa postura da senhora pensando que eu ia assaltar a senhora. Eu tirei a touca, né? E era aquela touquinha antigamente que parecia do Chaves, sabe? Então complicou mais ainda a vida dela. Mas assim, você olha e você fala, cara, olha isso. Criam-se estereótipos que não existem. Sabe? Parou, olhou, o negro ergueu a mão e falou, não me assalta. Aí eu perdi o pique, cheguei atrasado mesmo, já não tive mais vontade nem de ir para o compromisso. Então, assim, mas compartilhando dessas situações, como nossos amigos também aqui compartilhavam da sua infância. Então, são coisas que ficam na minha memória. E aí, o que eu procuro passar para aqueles que estão comigo, principalmente para os meus filhos, a minha geração? Não é assim que a vida toca, não é assim que a banda toca. Respeito acima de tudo, independente de classe, cor, religião, opção, independente disso. Respeito e amor acima de tudo. Eu trago isso para minha vida. Eu sou um cara muito humano, gente. Muito humano. Me compadeço, me coloco no lugar, porque eu sei que não é fácil. Né? Me emociono porque estar aqui para mim é um grande desafio, mas eu olho minha trajetória hoje, não para engrandecer, mas de novo para falar, cara, nós chegamos lá e conseguimos juntos. Cara, estar do lado de uma pessoa e ouvir a história, a gente se conheceu basicamente rapidamente ali, mas diretora, cara, minha esposa se formou em pedagogia. Né? A gente conversava, cara. O meu objetivo e um dos meus propósitos é levar os meus filhos, nós vamos conseguir isso, a andar de avião. Entende? Então, assim, são coisas que nascem na gente e a gente procura. Isso eu entendo como a maior beleza. É a maior beleza. Interior e a gente passa para o exterior. Cara, e aí, como você bem disse, eu uso em casa um creme fantástico da Nivea, cara. É sério, é um azul lá, eu não me recordo o nome, que vem com leite e a gente empoderou. Falei, só compro desse agora, cara. E aí todos lá em casa usam, não vai fazer problema, mas essa é a verdade mesmo. Então assim, cara, é isso, né? Meu filho um dia, pai, eu quero colocar trans. Vamos lá, onde que é? Quero deixar meu cabelo alto só. Vamos lá, nego, é isso. Minha filha tem um cabelo black, cara. Minha esposa que lute pro trabalho lá de trança, aquela loucura, cara. Mas assim, cara, é a coisa mais maravilhosa desse mundo, cara. Então é o que eu trago muito dentro dessa vida de empoderamento, é isso, cara. Pô, Elton, eu vou falar que eu não imaginava que você ia me fazer emocionar, mas ver um pai... Não, que isso, cara, é assim, né? Olhando com tanto zelo, não é sempre que a gente vê isso, né? Não é. Pai olhando com tanto zelo pra família
falando do cabelo da filha, falando do filho apoiando. Isso é mágico, né? É um outro rótulo que a gente tem que quebrar, do homem negro como o cara que abandona a família, que abandona as estruturas, que é o cara... É muito louco e emociona, porque o trabalho do Hélder hoje é um trabalho de empoderamento, mas que um ecossistema permite que os seus filhos se vejam. Né? É muito... Isso, tudo que a gente está trazendo aqui, tem nome, é o racismo estrutural. É o racismo que ele está tão pertinente na nossa sociedade que a gente normaliza frases para a pessoa que se diz antirracista, né? Ela tem o pacote dela muito bem definido. Eu não vejo cor. Você precisa ver cor. Você precisa começar a ver cor. Enquanto você não vê cor, você perpetua o racismo. Exatamente. Eu sou um aliado, é o que eu falei até ontem no evento. Eu não quero aliados, eu quero sponsors. Não dá mais tempo para a gente ter aliado. Ser aliado de Instagram, ser aliado de rede social, ser aliado para ficar falando, mas eu tenho até amigos negros. Isso a Princesa Isabel era aliada, então, pelo amor de Deus. E que fique claro, tá? A Princesa Isabel não acabou com a escravidão porque ela foi no show do Tiaguinho, feijoada com pagode, achou legal e liberou a gente. Não foi isso que ela fez. Ela foi obrigada, ela sofreu uma sanção econômica para acabar a escravidão. E o nosso problema não começou no dia 13, não terminou no dia 13 de maio. Ele se potencializou no dia 14. Essa construção de entendimento histórico é que faz a gente acabar com o racismo estrutural. E o racismo estrutural ele aparece justamente na ausência de posicionamento dos que se dizem aliados. Por isso que a gente fala, a gente quer sponsors. Sponsors como as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, que não são negras, mas que abriram toda uma estrutura e um espaço para a gente disseminar esse conhecimento. Sponsors de produtos como esse da Nivea, que tiveram ali uma sacada que não é nem comercial, é uma sacada social. E a Nivea faz muito bem disso desde o início você falou da latinha azul. A minha mãe tem um vínculo com a latinha azul que, assim, meu salário, ela falava, já passou na perfumaria? Porque era o sistema dela de beleza. Esse negócio da canela russa, da perna cinza, enfim. Cotovelo, era um né? cotovelo, era um jeito de proteger a gente da família. Porque as pessoas pretas não poderiam aparecer. A melanina, ela resseca mais, e aí ela dá esse aspecto de russo, né? Que é até um ditado popular, mas de cinza. E por que a gente usa creme? Que é pra gente parecer menos sujo. Então, ela falou, meu pai também era tão vaidoso quanto o Hélder. Então, as pessoas pretas tinham essas formas de tentar minimizar o potencial do racismo estrutural deles. Eu tenho, assim, se for para contar as histórias que a gente vive no dia a dia, são histórias que machucam. São histórias que, se a gente não tiver uma rede de apoio e segurança psicológica muito forte, a gente buga. E qual o papel de uma rede de apoio que a gente precisa muito? A liderança. A gente precisa de liderança inclusiva nas empresas. Para entender, por exemplo, eu lembro nitidamente, né? Eu era diretora numa rede de saúde na época, e quando aconteceu estava no meio de uma pandemia, trabalhava 24 horas quase por dia, porque eu cuidava dessa parte de riscos, resiliência, e eu lembro que aconteceu o caso do menino Miguel com a Mirtz. Tá vendo? Não é só você. O menino Miguel é o filho da empregada da Corte Real, que ela simplesmente negligenciou. O menino subiu no elevador e caiu e faleceu. Qual era o nome dela mesmo? Desculpa. Era a Suri Corte Real. Eu até apaguei o nome da mulher que fez. Mas a mãe dele chama Mirtz. Mirtz. E o menino... São esses nomes que a gente tem que lembrar. Mirtz e o menino Miguel, que era o filho único de uma mulher preta do Nordeste, de Recife, que trabalhava de Recife, que trabalhava de diarista e estava passeando com o cachorro de uma pessoa. E ela permitiu e apertou o botão do elevador para o menino entrar, uma criança. E eu tenho um filho. Quando aconteceu, e todo mundo já sabia dessa minha parte CPF como ativista, enfim, eu lembro nitidamente que quem fez a diferença na minha vida foi o presidente da empresa na época, que sabia o quanto era importante, era um homem negro, e na hora ele me ligou e falou assim, como é que você tá? Essa frase, como é que você tá, para pessoas pretas, representa justamente exemplo da liderança inclusiva que a gente precisa para a mudança das organizações. Porque isso abala a gente.
Cada vez que uma criança preta toma uma bala perdida lá no Rio de Janeiro, é uma dor que uma mãe preta sente no Brasil inteiro. Porque o filho dela pode ser o próximo. E não só no Rio de Janeiro, tem bala perdida em todos os lugares. Cada vez que uma criança preta é chamada numa escola de macaquinho, essa semana teve essa polêmica das escolas, sua mulher pedagoga vai lembrar de cabelo maluco. E o cabelo maluco era colocar uma peruca Black Power na cabeça de uma criança preta. Ou de uma criança branca, que o cabelo maluco para ela era um Black Power, que nem aqui da Mel. 2023. E não teve ninguém que perguntou como você tá. Para uma mãe dessa criança. Para uma mãe que chegou na escola com um filho com 2 pompons e olhou o amiguinho dele com black, que é o cabelo da mãe dele todos os dias. O racismo estrutural, ele faz a gente... É uma coisa, né? Por mais que a gente acenda, por mais que a gente tenha os espaços, ele vai lembrar quem eu sou o tempo inteiro. Ele vai me lembrar. Eu esteja aqui, eu esteja em qualquer lugar. Ele vai me lembrar quando eu chegar no shopping com meu irmão, dirigindo o meu carro e acharem que meu irmão é manobrista. Ele vai me lembrar quando eu chegar num shopping como um shopping de gente rica na Zona Sul e simplesmente não me atenderem numa mesa. Mas ele pode até lembrar para mim, só que eu tenho o meu empoderamento e eu sei quem eu sou. Só que eu não sou uma fortaleza o tempo inteiro. E isso é outro rótulo que a gente tem para as pessoas pretas. Ela aguenta. Ela é forte. Ela é forte. Você sabe que, inclusive, na medicina, mulheres negras são as que recebem menos anestesia. Porque a gente é parideira, a gente pode sentir dor, a gente aguenta. A gente aprendeu a ser assim. A gente né? aprendeu a gente teve assim. Era a nossa sobrevivência, mas isso não quer dizer que a gente ficou bem. Isso não quer, a gente se anula, de novo, a gente se anula quanto pessoas pretas para a sobrevivência. E a maior parte do país faz isso. A gente é conivente com as brincadeiras que acontecem, porque se meu chefe chega fazendo uma piada racista, eu vou virar para o meu chefe e falar, você está sendo preconceituoso? A gente tem estruturas nas empresas que, num canal de denúncia, não sabe lidar com casos de racismo. Gestores que não têm letramento racial. E letramento racial não é somente fazer... Isso é importante, tá? As pessoas pretas que convivem com você, elas não são sua fonte de curiosidade sobre racismo, não. A gente fala sobre outras coisas. A gente sabe falar sobre taxa Selic, sobre marketing, a gente sabe falar sobre outras coisas. Além de arte, moda e esporte. A gente sabe falar sobre outras coisas. Mas trazer as pessoas pretas para ficarem falando para você... É preto ou negro, as coisas óbvias. Enfim... Só colabora para manter a estrutura. Leiam, tem internet. Se a gente pesquisa o preço de uma roupa na internet, dá para pesquisar a questão racial também. E se não for na internet, tem livros, super recomendo. Escravidão, Laurentino Gomes. E fecho aqui trazendo, olha que loucura a estrutura do racismo estrutural no Brasil. Para ouvirem a história, precisou um escritor branco, Laurentino Gomes, escrever 3 livros, best-seller, de venda, para contar a história da escravidão pelo lado do colonizado. Um homem branco fazendo isso. Se fosse uma mulher negra ou um homem negro escrevendo esse mesmo livro, não teria vendido 10%. E o próprio Laurentino já concordou com isso. E a gente tem provas. Quem já leu Abdias do Nascimento? Quem já leu Lélia Gonzalez? Quando a gente lê cultura negra, o mais maluco é que a gente vai para os Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, todo mundo sabe quem foi Luther King, todo mundo sabe quem foi Malcolm X, mas quem conhece a história de Zumbi, a história de Dandara, a história de Acotirene? A gente, quando quer conhecer lugares de representatividade preta, a gente vai para Atlanta, a gente vai para Nova York, a gente vai para o Bronx, a gente vai para esses lugares. Quantas vezes você fala assim, eu estou indo para Alagoas conhecer Palmares? Eu conheci Palmares há 2 meses atrás, e quando eu pisei naquela terra, eu entendi, por exemplo, que o primeiro conselho de administração eficaz nesse país foi em Palmares. Pessoas pretas, lidando com sobrevivência de pessoas pretas. E só acabou porque a gente teve todo o contexto histórico ali de traição. E eu estou insistindo tanto nesse processo de reconhecimento e pertencimento para acabar na luta antirracista, porque trazer esse conhecimento hoje para quem está ouvindo a gente é trazer o assunto para dentro de casa. Perfeito, total. Trazer
Pra mesa. A gente poderia ficar mais umas 5 horas aqui, mas infelizmente a gente não pode. Mas obrigado. Putz, quanta informação, quanto mudança de paradigma que na verdade já deveria ter sido feita, que já deveríamos ter virado a chavinha para muitas coisas e a gente ainda não virou. E a gente precisa querer fazer acontecer, partir para ação, né? É isso aí. E eu queria até, para a gente encaminhar para os nossos finais aqui desse lindo podcast. Calma, não. Mais um pouquinho, calma. Mel, queria saber de você que foi, que construiu uma história, uma carreira dentro da Nivea, o que você diria para a branquitude? O que você falaria hoje para as pessoas brancas, tanto de dentro da Nivea quanto da sociedade? Como que a gente pode ter aliados eficazes na luta antirracista? Hoje na Nivea eu faço parte desse grupo de raças que eu já comentei aqui, e no grupo raças da Nivea não temos só pessoas pretas, né? Nós temos as pessoas brancas também. E nós precisamos delas ali para levar essa informação. Olha quanta informação que Vivi trouxe. Vivi, eu estou babando. E a gente precisa ter essa vontade, né, de ir lá junto com as pessoas brancas, de adquirir essa informação, de ter uma Vivi ali perto para passar toda essa informação. Tem um João que traz isso aqui que é maravilhoso para a gente passar para as pessoas lá. E junto com a gente, a cada pontinho, né, a cada pessoa que está ali do seu lado, eu comento para todas as pessoas que eu conheço, tudo que eu faço dentro da Nivea, as oportunidades que ela me dá para trazer isso. Ontem eu fiquei tão feliz, tá? Aquelas meninas de 12 anos, de 18, 15, falando, eu posso estar aqui como você? Eu falei, nossa, eu sou exemplo. Eu estou mostrando para elas que eu posso. Mas por quê? Um presidente como o Christian, presidente da Nivea, ele dá essa oportunidade para a gente poder falar sobre isso, para eu mostrar para as meninas que eu posso estar ali, que a empresa cada vez mais está tentando trazer as pessoas pretas. Hoje, até para o ano que vem, né, na nossa pauta de raças, a gente quer pessoas na liderança, a gente quer pessoas pretas na liderança. E a gente tem um aval dos líderes da Nivea para isso. Então, a gente precisa dessas pessoas nos ajudando, levando a informação, dando a abertura para que a gente possa fazer dinheiro também, porque a gente precisa para investir, para levar uma Vivi, para levar outras pessoas. A gente tem letramento, a gente tem pessoas que a gente leva sempre junto com todos os funcionários, que na maioria é branca, para levar as informações, para letrar, para que elas saibam como falar. E isso é muito importante. A gente estava conversando ali com a Karen para a gente falar sobre beleza radiante. As pessoas foram ensinadas como falar. Então, a gente conseguiu trazer as informações. É muito importante para que as pessoas disseminem, né, tudo que a gente está aprendendo. Então, a gente precisa dessas pessoas também. Eu fiz parte de um evento da Nivea. Nós fomos para Vitória do Espírito Santo. A gente foi divulgar a cartilha da Escola de Elisas, que é um projeto para meninas de 8 a 12 anos. E para meninas pretas, mas ali a gente falou bastante que a gente precisa das meninas brancas, dos meninos brancos, dos pais brancos, para levar essa informação para frente, para estar junto ali, para a gente lidar e aprender bastante sobre o antirracismo. Juntos, né? Todo mundo junto. Todo mundo junto, de mãos dadas. E eu até lembrei da sua frase agora, Vivi, não precisamos de aliados, precisamos de sponsors. Eu acho isso legal. Até trazendo aqui pro português, eu acho que a gente precisa de pessoas que comprem. Não Exatamente. Comprem só financeiramente, né? Mas que comprem a luta, comprem a briga também junto, né? Sim, sim. Elton, eu queria que você desse um recado para a COP. Quando fala, resumindo, trazendo isso que a Mel falou, e um recado para a COP. Trazendo e fazendo uma relação com a minha rotina trajetória de 11 anos, e aqui é onde eu construí minha carreira, e hoje como coordenador de prevenção de perdas, e algo muito importante hoje dentro da COP, olhando o cenário como um todo. Nós precisamos sair do PowerPoint, que lá eu posso colocar tudo que eu quiser, escrevo tudo que eu quiser, coloco as melhores figuras que eu precisar, faço todo tipo de animação. Sair do PowerPoint e novamente entrar para a ação. É isso, cara. Poderia falar 1000 palavras, mas eu trago essa relação. Saímos do PowerPoint e entramos com tudo aquilo que nós temos para cá, para ação, para prática, porque vai acontecer e vai dar certo. Vou até contar que isso aqui esteve num PowerPoint.
Isso aí. Esse podcast esteve num PowerPoint e a gente conseguiu trazer. Não é a solução de todos os problemas do mundo, não é? Mas virou ação, né? Mas virou ação e é um primeiro passo, né? Pra gente trazer uma Exatamente. discussão que muitas vezes parece ser tabu. Não, mas isso melhor não mexer, melhor não falar. Melhor... Não, melhor sim. Vamos falar. Melhor a gente trazer as cartas sobre a mesa e a gente poder trazer todo mundo pra jogar. Eu sou antirracista. E aí? O que eu estou fazendo de fato? O que eu faço? De novo, nós estamos aqui hoje, nós temos diversos andares. A gente passa um olho rápido e a gente vê quantos negros estão, pretos estão aqui à frente trabalhando operacionalmente dentro de uma loja, com as suas execuções, com as suas tarefas, com as suas atividades. Eu, para que até fique um pouco claro, eu iniciei minha trajetória dentro de um centro de distribuição, separando mercadoria, carregando pallet, entende? Carregando pallet. Eu lembro certa vez que eu vinha no centro administrativo, que eu dirigia uma Kombi e entregava folha de sulfite aqui, e eu disse, um dia estarei aqui. E aqui estamos. E como liderança. E como liderança. sem medo, né, de falar. Eu sou, Sem medo de falar. né, um líder preto. Isso é o que a gente precisa trazer. É isso aí. Né? Obrigado, Elton. Com muito orgulho. E eu quero, agora entrando de fato no nosso na última pauta, não, né, João. Mel? Putz, é rápido esse Eu quero negócio. ouvir mais Vivi contando não. histórias. Vamos marcar mais A um. emoção dele. 2024 já estamos de volta aqui. Sessão 2. Sessão 2, assim. Eu quero também aproveitar para agradecer Nívia, que está com a gente aqui hoje, que embarcou nessa, entendeu a importância da gente fazer esse trabalho, não só para dentro, mas para fora também. E trouxe dentro da estratégia um produto focado em pele negra, né? Quanto que isso desafia, né, o status quo da coisa. Então, eu acho que é muito importante a gente dar uma luz aqui com relação ao empoderamento, à beleza, a beleza radiante. Qual que é a relação de vocês com a beleza radiante? Beleza radiante é reconhecer a potencialidade das pessoas pretas dentro da missão que a gente tem aqui de resgatar tudo que foi no passado de uma maneira consciente, empoderada e menos dolorida. O Beleza Radiante, ele não é um produto para a pele, ele é um produto que cuida inclusive da nossa saúde. Câncer de pele na população preta é gigantesco. Nós temos acesso a um produto que é importante ressaltar. Ele não está pensando só na população preta que tem poder aquisitivo. Todos conseguem comprar e ter acesso a esse produto. É saber de cuidado, é falar de autocuidado. É de ter os seus 5 minutos passando a mão aqui na sua melanina e exaltando ela, de maneira a entender até onde a gente conseguiu, lutou, e exaltar nossa jornada, nossa história. Eu tenho um carinho enorme pela Nívia, eu comentei aqui com a minha mãe, da história da minha mãe, que ela tinha azul, mas eu gosto muito de ressaltar que se eu não acreditasse no poder da marca, eu não estaria aqui justamente falando para os meus e para os sponsors que estão aqui comigo sobre a possibilidade de transformação que um produto de beleza pode dar. É esse produto que a gente vai passar quando a gente for para a entrevista, para não parecer sujo. É esse produto que a gente vai passar quando a gente quiser ter o nosso encontro ali amoroso, dentro do sentido de se relacionar, de network. É esse produto que a gente vai passar quando a gente quiser se sentir bonita. E aí eu fecho aqui também, já caminhando para o meu recado final. Ressignifiquem o Novembro Negro. Nós somos dores, mas nós somos potências. Entendam que a Vivi e a Mel, quanto mulheres negras, passam o mês de março inteiro, que é o mês das mulheres, lembrando que nós, mulheres negras, somos mulheres também. Porque guerras como o sufragismo liberaram mulheres não negras desde que a gente continuasse lá limpando o chão de casa. A gente tem o Julho das Pretas, que é onde a gente exalta a potencialidade da mulher negra. Portanto, colocar mais o Novembro Negro só para falar das nossas dores talvez seja um erro que a gente vem cometendo muito no PowerPoint, porque a gente começa a ressaltar e esquecer da nossa beleza radiante. Da nossa beleza radiante nas entregas, nas nossas jornadas,
nos filhos do Helder, no filho adolescente da Mel, nas crianças de periferia que hoje entendem que escondem, inclusive na periferia, que são pretas, são moreninhas, justamente para não exaltar o que a gente tem de melhor. Trazer o Novembro Negro como potência, como história, como conexão, é um papel dos nossos sponsors dentro do mundo corporativo. E, na dúvida, sigam pessoas pretas. Vai lá no LinkedIn, vai lá no Instagram, vai lá na sua rede social. Comprem de pessoas pretas. Motivem as empresas, comprem produtos de empresas como a Nivea, que tem pessoas pretas ali na execução. Fazer tudo isso é a ação do antirracismo que a gente precisa. O rap me salvou dentro das minhas opções. Então, sou filha de música, esqueci de falar. E a música sempre foi muito pertencente em casa e o rap me salvou. Então, eu fecho trazendo uma reflexão que vem aí do Amarelo, do Emicida. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvante de quem eu sou. E eu acho que é isso que a gente tem que falar. Não as nossas cicatrizes. Sensacional. Sensacional. Obrigado, Vivi. Eu até quero aproveitar e falar. Você falou consuma, veja o potencial. Vou até aproveitar e falar da camiseta aqui da minha amiga. Olá. Essa aqui é uma camiseta que eu comprei da Isadora Nascimento, que é uma influencer de BH. Ela é uma influencer preta cega. E ela tem uma marca de roupas também que tem impressão em braille. Então, Gente, já quero! Quero também. Resisto, insisto, Pois existo. E também em braille. Então é bem legal. Tem a marca aqui do punho atrás, desse lado, talvez, não dá pra mostrar pra vocês. E é parte desse lugar também. Além de ser linda, também é de um lugar de eu quero consumir este produto. Eu quero consumir dessa pessoa. É uma escolha que a gente pode fazer hoje. Sem dúvida. Né? E Beleza Radiante também faz parte disso, né? Olha lá, passa o creme e compra a camiseta. Partiu. Partiu, gente. Olhar cotidiano. Olhar cotidiano. Hashtag siga lá. Olhar cotidiano. Mel, e você? Eu sou que suspeita Beleza pra Radiante? falar. Eu tava esperando, eu já sabia que você ia Não tem gostar. como, Sabe? eu tô ali na empresa, eu tô vendo crescer, eu vi os estudos que eles fizeram para a gente chegar nesse produto. Eles foram pesquisar a população brasileira, viram que nós somos 56%, né? Os negros são 56% da população, são 112 milhões de pessoas. E eles foram perguntar para 9 mil pessoas quais são as suas queixas, quais são os seus maiores problemas. Então, elas falaram, a minha pele é muito ressecada, acinzentada, os meus cotovelos, os meus joelhos. E a Nivea não gastou, não pensou em custo para ir atrás de informação. E estudar e trazer um produto como esse, eu já dei para as minhas amigas e dou mesmo. As minhas amigas negras, elas ficam super felizes de receber. Eu uso, meu filho usa. Ele fala, mãe, quando você vai trazer mais? Mãe, já saiu mais? Ontem também eu com as meninas na Nivea, elas falando, eu uso aquele, falando para o Christian, o presidente, quando é que você vai trazer inovação? Eu quero novos lançamentos sobre esse produto. Então, eu sou muito suspeita para falar, porque eu acredito muito no que a Nivea faz, eu estou lá dentro, eu participo ali do grupo que é essas pessoas negras. Eu vejo o principal care da Nivea é cuidado. Então, ela teve cuidado com a maior parte da nossa população, que é negra. E eu vejo as pessoas trazendo isso, essa confiança, né, esse trust para os produtos. E eu fico feliz e emocionada quando eu pego uma menina de 12 anos falando obrigada por ter trazido um produto que faz a minha pele ficar melhor. Que você foi lá, a empresa foi lá e estudou para mim. Então, é um orgulho muito grande de estar nessa empresa, ver esses produtos aqui. E é como eu falei, eu uso todos os dias. Eu tenho meu momento ali de cuidado para me sentir empoderada, para chegar com o meu cabelão na Nivea, lá em finanças, para falar com os bancos. E bonita. Bonita. Empoderada. E com a pele macia. Principalmente. Sem cotovelo cinza. Sem cotovelo cinza. Então, acho que essa é a nova hashtag aí pro marketing. Sem Amor de cotovelo Deus, cinza. gente. Pelo amor de Deus. Olha a gente sendo cancelado já. Pelo amor de Deus, já estão podendo não. Derruba essa hashtag aí. Elton, e você? Bom, só quero complementar algo que foi falado aqui e a Vivi reforçou. Existe, né, a data
mas a gente também tomar um grande cuidado para não fazer dela, né, uma arma em relação a tudo aquilo. É igual eu costumo dizer e minha mãe fala, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente sempre brinca. Mas Dia da Mãe é todo dia, meu filho. Dia dos Pais é todo dia. É assim que tem que ser a nossa vida, todos os dias. Relembrar o nosso papel, onde estamos, o que precisamos fazer e para onde chegar. Quando a gente fala de beleza radiante, eu acredito que o nome ele já diz, né? O preto e negro é isso, gente. É uma beleza radiante. Digo mais, sou bem claro e direto nas palavras, né? Faço jus a uma canção, né? Beleza radiante através de um sorriso negro, um abraço negro que traz felicidade. Tudo aí. É isso aí. Existimos além de novembro. É isso aí. É isso daí. O Elton trouxe todas as falas que me emocionaram hoje no dia, cara. Isso, Bom, A gente combinou. Combinamos, combinou. né? Enquanto você estava fora do programa, naquelas fotos, muita coisa aconteceu lá, cara, você não tem ideia. Pessoal, muito obrigado. De coração. Olha lá. Isso aqui que a gente está fazendo é muito importante, vocês sabem disso, para boa parte das pessoas que estão assistindo a gente. Pessoas que ainda não sabem quais são os papéis delas dentro dessa luta antirracista, ou até mesmo pessoas que ainda não conseguem se identificar e se perceber parte disso. E ainda acontece muito. Então, cada um de vocês aqui, como uma representatividade disso, vai fazer isso chegar lá muito mais potente, muito mais radiante, né? Então, eu agradeço muito, Vivi, Elton, muito obrigada. Mel, a presença de vocês aqui fechou com chave de ouro o nosso circuito de diversidade. E eu também quero agradecer muito a companhia de vocês, que assistiu a gente ao longo desse ano inteiro, que compartilhou, chorou, riu com a gente. E sejam parte desse movimento, não seja um aliado, né? Seja um sponsor da luta antirracista. Você faz parte desse movimento também. Não se cale, né? Os canais de denúncia estão aí. Caso você vivencie ou seja vítima de algum caso de discriminação, de racismo, você tem onde falar. Aí é importante que você traga isso para a gente poder resolver da melhor forma possível, tá? Mas vamos olhar para a potência, vamos olhar como essas 3 potências aqui também podem inspirar vocês e todo mundo a ser potência junto, né? E ser radiante junto com a gente. Radiante. Show. Fechou? Radiante. Valeu. Um beijo para vocês. Obrigada, Coupe. Obrigada, Lívia. Valeu.